Olá, Emily. Boa noite. Já pode ir ficando à vontade. Boa noite, Amanda. Oi, Sara. Aqueles que já forem entrando já podem ir comentando aqui o nome de vocês e de onde vocês falam. Olá, Caio. Olá, Grazi. Boa noite, Adriano, que também é do projeto. Boa noite, Victor. Podem ir comentando, gente, de onde é que vocês são? Boa noite, Elô. Boa noite, Viviane, professora coordenadora. Olá, Grazi. Boa noite, Erenilda. A gente vai esperar 5 minutos para o pessoal conseguir entrar na live. Ó, nós temos aqui a Amanda, que é professora em Satuba. Boa noite, Marcelo. Ó, a Amanda aqui comentou que é do Manuel Gentil. Quem mais aí é do Manuel Gentil? Já podem ir comentando também, gente, a expectativa de vocês com a live. O que vocês acham que é? Do que se trata? Boa noite, Emerson. Boa noite, Edson. Marcela também é do Manuel Gentil. Ó, Dedé também comentou que é do Manuel Gentil. Ó, Nikele também comentou que é do Manuel Gentil. A galera tá em peso aqui do Manuel Gentil. Ó, boa noite, Pede. Ó, Natan também comentou que é do Manuel Gentil. Boa noite, Natan. Boa noite, Grazi. Ó, a Júlia comentou que é do Manuel Gentil também. É Pedro. Boa noite, Pedro. Ó, a Halle comentou também que é do Manuel Gentil. Ó, já tô querendo ponto, realmente. Ó, Giovana comentou aqui que também é do Manuel Gentil. Boa noite, Laurinha. Comentou também aqui que é do Manuel Gentil. Ó, a Grazi comentou que é da escola Kaique. Tem mais alguém dessa escola, gente, aqui? Só tô vendo a galera do Manuel Gentil. Ó, a Júlia Beatriz comentou que é do Manuel Gentil. Capivarinha entrou na live. Boa noite, Capivarinha. Ó, a Débora também comentou que é do Manuel Gentil. Boa noite, Débora. Ó, José Guilherme também é do Manuel Gentil. Ó, Emerson comentou que é Kaique também. Edson, cadê a galera do Kaique? Tô vendo pouca gente. Ó, o Alan comentou que é do Kaique também. Boa noite, Cris. Boa noite, Anthony. Ó, o Pedro também é do Kaique. Olha aí a galera do Kaique aparecendo. Ó, Grazi perguntou aqui sobre o que a gente vai estudar. A gente vai estudar geometria com um jogo de tabuleiro coreano. Quem aqui conhece sobre a Coreia, gosta, acompanha? Boa noite, Nilson. Boa noite, Silva. Já vão comentando aí de qual escola vocês são e o nome de vocês.
Caio David é do IM. Pronto. Gente, agora que a maioria já conseguiu entrar, nós vamos iniciar de fato a live. Então, eu quero aqui que vocês comentem qual é a expectativa de vocês em relação à live. De acordo com o título, o que é que vocês imaginam que seja? Alguém tem alguma ideia do que se trata? Ó, tô vendo aqui o pessoal interagindo bastante. Tô vendo aqui bastante interação. Então, gente, a live de hoje ela vai tratar sobre um jogo típico coreano que se chama Yutinori ou Yonori. Mas antes, eu vou me apresentar. Eu me chamo Rian, sou integrante do grupo de extensão Sem Mais Nem Menos e vou estar acompanhando vocês nessa primeira live dessa etapa do Sem Mais Nem Menos Online 2025. Então essa etapa do Sem Mais Nem Menos Online vai ser constituída por duas lives, sendo a primeira essa e a segunda na semana que vem. Então eu vou mostrar aqui um pouco sobre o jogo para que vocês primeiro se familiarizem com o que de fato é o jogo. Ó, o Pedro comentou aqui. Provavelmente eu acho que vai ser um jogo. Exatamente. Esse jogo, ele é isso aqui. Se chama Yunori. A sua escrita é dividida da seguinte forma. Se escreve Yuti Nori. Yuti significa bastões e Nori significa jogo. Então, numa tradução livre, seria jogo dos bastões. Alguém aqui já viu algum jogo assim parecido com esse? Ou que tem um tabuleiro parecido? Ó, vi aqui que o Ellison disse que já viu um jogo parecido. Provavelmente você viu em algum filme coreano ou série. E esse jogo aqui, ele é muito antigo. Ele surgiu por volta de 2000 anos antes da Era Comum, quando a Coreia ainda nem era um país, era apenas uma colônia do Japão. Então nessa época existiam diversos líderes. E esses líderes, eles entravam em reuniões para decidir como é que seria a organização política. Então eles criaram esse jogo de tabuleiro para representar 5 grandes tribos que se uniam para defender o território deles. Então eles criaram esse tabuleiro. Eu vou aqui mostrar mais algumas imagens desse tabuleiro para que vocês consigam visualizar. Eles criaram esses tabuleiros que tem 5 casas principais, que são as da extremidade, essas 4, e essa aqui do meio. E o jogo ele conta com diversas versões. Essa aqui que eu estou mostrando para vocês é uma das versões, que é totalmente madeira. Tanto as peças que eles usam para se locomover, quanto os bastões. Ó, a Amanda comentou aqui que já viu em um filme, não sabe como joga. Então a gente vai aprender hoje. E também tem uma versão aqui que é um pouco diferente, que conta com as casas com animais e também com os bastões de madeira e as peças. Ó, Capivarinha comentou que parece aquele jogo que vem atrás da dama. É semelhante, é muito semelhante à estrutura do tabuleiro em si. Então vamos lá. Agora eu quero que vocês entendam que o objetivo dessa live é que a gente construa esse tabuleiro usando elementos da matemática e jogue uma partida. Alguém aqui consegue ver a relação desse jogo com a matemática? Ó, a Grazi falou aqui que quer aprender. Mas alguém consegue ver? Alguém consegue ver essa relação com a matemática? Ó, aqui o pessoal está dizendo que não consegue ver essa relação. Mas a relação da matemática com esse jogo está em toda a sua estrutura. Até no espaçamento entre as peças, na forma como você se locomove. E o objetivo dessa live é justamente esse, que vocês vejam a matemática de uma forma lúdica e associada a uma coisa do cotidiano de vocês. Então agora eu vou rotacionar a câmera para que vocês comecem a visualizar a construção do tabuleiro. Só um minuto. Então, enquanto eu estou aqui ajustando a câmera, vocês já podem ir separando os materiais que foram solicitados. Quem aqui lembra quais materiais foram? Alguém aqui tem ideia, lembra os materiais? O professor passou para vocês os materiais? Só um minuto. Pronto, conseguimos rotacionar a câmera.
Quem aqui lembra quais materiais foram solicitados? Isso, Heloísa. Foi solicitado uma folha. Mais o que? Tesoura. Ó, Maíse. Boa noite, Maíse. Caneta esferográfica, papel A4, tesoura. Isso, Emerson. Então, os materiais solicitados foram os seguintes: 2 folhas A4, uma folha de caderno, uma tesoura, uma moeda, 3 marcadores. Quem não tiver marcador pode usar lápis de cor, giz de cera, contanto que sejam de 3 cores diferentes. Uma caneta esferográfica, pode ser de qualquer cor. E esses são os materiais que nós vamos usar para construir o nosso tabuleiro. Mas de início, eu vou pedir para que vocês deixem sobre o alcance de vocês apenas a folha de caderno. Então eu vou reservar o restante do material por enquanto e vou deixar sobre o meu alcance essa folha. Então, só pontuando, gente, que se vocês tiverem alguma dificuldade, vocês podem falar aqui no chat, que eu posso auxiliar vocês. Então vamos lá. Eu vou pedir para que vocês observem a folha que está com vocês. Percebam que ela possui 4 lados, sendo que um desses lados possui esse detalhe aqui. Esse detalhe é chamado de rebarba. Eu vou pedir para que vocês alinhem os 2 lados maiores da folha para cobrir essa rebarba. Então vocês vão pegar esse lado aqui e vão alinhar da seguinte maneira, até cobrir. Uma vez que vocês cobriram, vocês irão dobrar a folha para ficar nessa posição. Pode folha amarela? Pode sim, contanto que ela tenha linhas, você pode utilizar. Então, todos estão entendendo até aqui, gente? Qualquer dificuldade vocês podem falar aqui no chat, tá certo? Então agora eu vou virar a folha para ver as rebarbas novamente. Uma vez que eu virei, eu vou alinhar de novo esses 2 lados maiores para cobrir a rebarba. Como é o nome do tabuleiro? É Yunori, o nome do tabuleiro. O tabuleiro recebe o mesmo nome do jogo. Então agora eu vou alinhar de forma a cobrir essas rebarbas novamente. Uma vez alinhado, eu vou dobrar. E agora eu vou rotacionar novamente. Isso aqui que a gente construiu vai ser usado como uma régua, que vai nos auxiliar na produção do nosso tabuleiro. Então agora eu vou pedir para que vocês peguem uma caneta, a caneta esferográfica, e vocês vão numerar essas linhas. Alguém até aqui está com alguma dificuldade? Lembrando que para aqueles que não tiverem conseguido acompanhar, essa live ela também ficará gravada e ela vai ser disponibilizada no Instagram e no YouTube. Então vocês já podem ir seguindo essa página, que vocês podem assistir essa live depois. Lembrando que caso vocês vejam que as linhas de vocês têm menos linhas ou mais linhas, não tem problema. Contanto que seja uma folha de caderno grande, a construção dará certo da mesma maneira. Então eu estou aqui finalizando a numeração da minha régua e eu vou mostrar para vocês como é que ficou. Então ela ficou totalmente numerada, desde a primeira linha até a última, dessa maneira. Então agora nós iremos iniciar a construção do nosso tabuleiro. Para isso eu vou pedir para que vocês, por enquanto, reservem essa régua e peguem uma das folhas A4 que foi solicitada. Isso, Lohane. A folha numerada até o final, até a última linha. Boa noite, Alexa. Então vamos lá, gente. Eu vou pedir para que vocês observem a folha de vocês e percebam que ela tem 4 lados. Vocês estão com alguma dúvida em relação à construção da régua?
Caso estejam, eu posso voltar para auxiliar vocês. Tá, já que ninguém relator está com dúvida em relação à construção da régua, eu vou iniciar a construção do tabuleiro. Mas antes, eu vou voltar para que vocês consigam visualizar a régua e vou refazer o passo a passo. Então eu vou pegar aqui uma outra folha de caderno para que vocês consigam visualizar. Então, a intenção com essa folha é construir uma régua que vai auxiliar a gente na construção do nosso tabuleiro. Então, por enquanto, eu vou pedir para que vocês observem a folha de vocês e percebam que ela possui 4 lados, sendo 2 desses lados maiores e 2 desses lados menores. Então, eu vou pedir para que vocês alinhem os 2 lados maiores da folha para cobrir essa rebarba aqui, esse detalhezinho diferente da folha. Então, vocês vão alinhar os 2 lados. O Edson perguntou aqui se pode usar folha normal, porque ele não tem chamex. Então, Edson, o ideal é que você usasse folha A4. Mas também dá para construir usando a folha de caderno. Só não vai ficar com um resultado tão legal quanto ficaria com a folha A4. Então, vamos lá. Eu alinhei os 2 lados da folha. E agora eu vou realizar a dobra. E uma vez que eu fiz essa dobra, eu vou rotacionar essa folha para voltar a ver as rebarbas, ou seja, esse detalhezinho aqui. E agora eu vou alinhar novamente os 2 lados maiores da folha. Uma vez que eu alinhei, de forma a cobrir as rebarbas novamente, eu vou realizar a dobradura. E agora eu vou rotacionar novamente para ver o outro lado. E agora eu posso numerar essas linhas. Eu não vou fazer com essa aqui porque eu já numerei essa outra que eu tinha feito anteriormente. Então agora nós iremos iniciar de fato a construção do nosso tabuleiro. E para isso eu vou pedir para que vocês, por enquanto, reservem essa régua e peguem uma das folhas A4 que foi solicitada. Então observem novamente essa folha e percebam que ela possui 4 lados, sendo 2 lados menores e 2 lados maiores. Então eu vou pedir para que vocês alinhem esse lado menor da folha com esse lado maior, dessa maneira. Então vocês vão pegar aqui e vão alinhar. Quando tiver alinhado, vocês irão dobrar o mais alinhado que vocês conseguirem. É importante que, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês perguntem aqui no chat. Uma vez que está alinhado, vocês vão notar que a folha ela se sobrepõe, ou seja, ela fica em cima dela mesma em alguns pontos, como vocês podem ver aqui. Então vocês vão pegar a caneta de vocês e vão marcar 2 pontos, sendo um ponto aqui, um ponto aqui, onde a folha fica em cima dela mesma, e outro ponto aqui. E agora eu posso desdobrar a minha folha e, com o auxílio da régua que nós construímos, nós iremos posicioná-la alinhando com esses 2 pontos que nós marcamos, e nós iremos traçar um segmento de reta. Um segmento de reta é um segmento que une 2 pontos, ou seja, nós iremos unir esses 2 pontos com um segmento, com o auxílio da caneta e da régua. Uma vez que nós traçamos esses segmentos, nós iremos utilizar a tesoura para recortar. O Pedro pediu para eu repetir, então vamos lá, eu vou repetir. Eu vou pegar a minha folha e eu vou alinhar esse lado menor da folha com o lado maior. Então eu vou pegar esse lado aqui, ó, menor, e vou dobrar desse jeito aqui, alinhando, ó. Quando tiver alinhado, eu vou realizar a dobradura. Vou realizar a dobradura. Mas Pedro, se você
precisar de um pouco mais de tempo, ou mais alguém precisar de tempo, essa live ela vai ficar gravada, então vocês podem acessar depois e refazer essa construção com mais calma assistindo o vídeo. Ó, a professora Viviana que falou que pode ser com folha amarela, não tem problema, isso mesmo. Vocês podem construir com a folha amarela. Então, agora que eu tracei esse segmento de reta, eu vou recortar com o auxílio da tesoura. Então, aqueles que não têm tesoura sem ponta, só possuem tesoura com ponta, podem solicitar a ajuda de um adulto para auxiliar vocês nessa hora. Pronto. Agora que eu recortei, eu vou me concentrar em utilizar essa parte da folha. Percebam que aqui nós temos dois quadriláteros. Mas o que é quadrilátero? É uma figura que possui 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos, como esses daqui. Então agora eu vou reservar esse aqui, o quadrilátero menor, e vou usar o maior. Então eu vou fazer aqui algumas marcações nessa folha só para melhorar a visualização. Vocês não precisam fazer. Então eu vou fazer aqui uma marcação e aqui outra. E agora eu vou pegar uma outra folha 4. Então peguem a outra folha 4 de vocês. A outra folha 4 de vocês. E posicionem o quadrilátero maior que vocês recortaram aqui em cima. Ó, o Edson perguntou o que a gente vai fazer com o quadrilátero menor que a gente separou. Então, guarde ele, porque ele poderá ser usado depois na construção de uma outra parte do nosso tabuleiro, mais especificamente as nossas peças. Então vamos lá. Eu vou alinhar as extremidades do meu quadrilátero menor que eu recortei com a folha 4. Uma vez que estiver alinhado, eu vou marcar onde uma folha fica em cima da outra. Eu marquei aqui de preto só para vocês visualizarem. Mas eu vou pegar a caneta e vou marcar na folha 4, onde a minha outra folha fica por cima dela. Então eu vou marcar aqui e vou marcar aqui. Uma vez que eu marquei 2 pontos, eu vou remover essa folha, esse quadrilátero que eu tinha recortado, e vou pegar a minha régua que eu construí lá no início. E vou alinhar com esses 2 pontos para traçar um outro segmento. Uma vez que eu tracei esse segmento, eu vou pegar a tesoura e vou recortar novamente. Algum de vocês está sentindo algum tipo de dificuldade? Lembrando que vocês podem tirar dúvida no chat a todo momento. Pronto. E nesse ponto aqui, eu recortei a minha folha novamente em 2 quadriláteros. E eu vou pedir para que vocês reservem esse quadrilátero menor. Uma vez que vocês reservaram o quadrilátero menor, peguem a régua e a caneta. E nós iremos marcar alguns pontos nesse quadrilátero que nós recortamos. Então eu vou pedir para que vocês alinhem a linha 1 da régua de vocês com essa extremidade da folha. Então vocês vão alinhar a linha 1 e vocês vão marcar um ponto onde estiver a linha 3, ou seja, vão marcar um ponto alinhado com a linha 3. Então vocês conseguem ver aqui, 1, 2, 3, essa é a terceira linha. E eu marquei um ponto alinhado com ela, uma vez que essa parte aqui da folha está alinhado com a linha 1. Ó, a Amanda perguntou aqui se vai ficar salvo no feed. Isso, vai ficar salvo no feed.
e no YouTube também. Então aqueles que não usam muito o Instagram podem acessar no YouTube também. Então agora eu vou alinhar a linha 1 com esse lado daqui da folha. Eu já fiz uma marcação nesse lado. E agora eu vou fazer uma marcação neste lado daqui. Então eu vou alinhar a linha 1 com essa extremidade da folha. E vou marcar um ponto alinhado com a linha 3. Uma vez que eu marquei esses dois pontos, eu vou traçar um segmento de reta unindo eles. Então eu vou alinhar a minha régua a esses dois pontos. E uma vez que estiver alinhado, eu vou traçar o segmento de reta. E agora eu vou fazer a mesma marcação, só que embaixo. Só que nessa parte aqui da folha, a parte que não foi marcada. Então eu vou pegar novamente a minha régua, só que dessa vez eu vou alinhar a linha 3 da minha régua com essa parte da minha folha. Então, quando estiver alinhado, eu vou marcar um ponto que ele estará alinhado com a linha 1. E agora vou fazer a mesma coisa desse lado aqui. Uma vez que eu marquei esses dois pontos, eu vou traçar um outro segmento de reta. Dessa vez, unindo esses dois pontos. Ó, Sofia pediu para eu repetir. Qual parte exatamente, Sofia? No caso, a construção desse segmento ou a marcação dos pontos? Vamos lá, Amanda. Você parou em qual parte? Vamos lá, para aqueles que não entenderam, eu vou explicar novamente a marcação dos pontos. Então eu vou pegar aqui a minha régua e eu vou alinhar essa parte aqui da minha folha com a linha 1. Quando tiver alinhado com a linha 1, pronto, Amanda. Pronto, Sofia. Então eu vou repetir. Vamos lá. A gente vai alinhar esse segmento superior. A gente vai alinhar a linha 1 da folha da nossa régua com a parte superior da folha, ou seja, essa parte daqui. Quando tiver alinhado, vocês vão marcar um ponto na linha 3 e vão fazer a mesma coisa do outro lado. Vocês vão alinhar essa extremidade aqui com a linha 1 e vão marcar um ponto na linha 3. E daí, na parte de baixo, para aqueles que ficaram com dúvida, eu vou pegar a linha 3 e vou alinhar ela a essa parte da folha daqui. Quando a linha 3 estiver alinhada com essa extremidade, eu vou marcar um ponto na linha 1. E vou fazer a mesma coisa deste lado. Vou alinhar a linha 3 com a extremidade inferior da folha e vou marcar um ponto na linha 1. Na linha 1. Então, uma vez que eu marquei esses dois pontos, agora eu posso uni-los, traçando o segmento de reta. Lembrando que eu estou repetindo para aqueles que não conseguiram acompanhar. Mas agora, que eu traço o segmento de reta, eu vou fazer a mesma coisa na outra orientação. Então eu vou rotacionar a folha dessa maneira aqui, ó. Uma vez que eu rotacionei, eu vou repetir a marcação que eu fiz na outra direção. Então eu vou pedir para que vocês peguem a régua novamente e vocês vão marcar um ponto após alinhar com a linha 1. Então vocês vão alinhar novamente com a linha 1
essa extremidade da folha e vão marcar um ponto na linha 3. E vão fazer a mesma coisa do outro lado. Vocês vão alinhar a linha 1 com a extremidade da folha e vão marcar um ponto na linha 3. Mas antes de marcar esses pontos, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Nós temos 2 segmentos de reta traçados até então. Esses segmentos de reta, eles não possuem um ponto em comum. Isso quer dizer que eles são concorrentes ou paralelos? O Matheus comentou aqui que quer dizer que eles são paralelos. Isso mesmo, porque quando nós temos 2 segmentos de reta que não possuem nenhum ponto em comum, ou seja, eles não se tocam, isso quer dizer que eles são paralelos. Então agora eu vou traçar um segmento de reta unindo esses 2 pontos que eu marquei. Então eu vou alinhar a minha régua a esses 2 pontos e vou traçar um segmento de reta. E agora eu vou fazer mais algumas marcações. Vi muita gente aqui falando concorrente, mas os 2 segmentos de reta que eu tinha construído até então, eles não se tocavam. Isso quer dizer que eles são paralelos. Então agora eu vou alinhar a minha régua a essa parte inferior da folha. Então vocês vão pegar, como eu fiz da outra vez, vocês vão alinhar a linha 3 da folha, da régua, a linha 1 da régua, a extremidade inferior da folha, e vou marcar um ponto na linha 3. E vão fazer a mesma coisa do outro lado. Vocês vão alinhar a extremidade inferior da folha com a linha 1 e marcar um ponto na linha 3. E agora vocês vão traçar um segmento de reta unindo esses 2 pontos. Para aqueles que estão entrando agora na live, vale ressaltar que a live vai ficar gravada. Então se vocês não conseguirem acompanhar, vocês podem realizar depois disso o passo a passo e construir o tabuleiro de vocês. Então agora eu vou traçar esse segmento de reta. E eu quero saber quem até agora está conseguindo acompanhar e está com o seu tabuleiro construído até esse ponto. Vi aqui que Manuela está com dela construída até esse ponto. A Mauri também. Então eu vou continuar com a construção do tabuleiro. Lembrando que qualquer dúvida vocês podem falar aqui no chat. Então agora vamos continuar a construção. Eu vou pegar a régua novamente e eu vou alinhá-la com esses 2 pontos aqui que surgiram. Ou seja, eu vou colocar ela nessa posição e vou alinhar com esse ponto onde os 2 segmentos de reta se interceptam, ou seja, nesse ponto aqui, e vou alinhá-la também com esse ponto aqui. Porque percebam que aqui dentro nós temos um quadrilátero. Alguém consegue saber qual quadrilátero é esse? Vi aqui um pessoal falando. Isso, quadrado. Esse quadrilátero aqui é um quadrado, porque ele possui 4 lados e 4 ângulos iguais. Então vamos lá. Eu vou alinhar a régua dessa maneira para construir um novo segmento de reta. A Amanda também falou aqui que é um quadrado, muito bem.
Pronto. E eu tracei esse segmento. E agora eu vou fazer a mesma coisa unindo esses dois vértices. Mas alguém sabe um nome que esse segmento de reta aqui ganha? Alguém faz alguma ideia? Esse segmento de reta, ele se chama diagonal. Por quê? Ele une dois vértices, ou seja, dois lados de encontro do quadrilátero não consecutivos. Ou seja, ele une esse ponto de encontro aqui com um que não é vizinho. Isso mesmo, Lavínia. Se chama diagonal. E agora eu vou traçar a outra diagonal. Então eu vou alinhar a minha régua a esses dois pontos. E vou, com o auxílio da caneta, traçar esse segmento. Pronto. Agora que eu tracei, percebam que essas duas diagonais, elas se cruzam em um ponto. Isso quer dizer que elas são paralelas ou concorrentes? Isso mesmo, quer dizer que elas são concorrentes, porque elas possuem um ponto em comum. Então, agora eu vou pedir para que vocês peguem um dos marcadores que foi solicitado, ou lápis de cor ou hidrocor. Foram solicitadas 3 cores. E eu vou pedir para que vocês escolham uma dessas cores. Eu vou escolher a cor vermelha aqui. Uma vez que eu escolhi a cor vermelha, eu vou fazer 4 marcações iniciais. Eu vou marcar esses 4 vértices com o marcador ou lápis de cor em formato circular, dessa maneira aqui. Uma vez que eu realizar essa marcação em um dos vértices, eu vou repetir nos 3 vértices. Então eu vou colocar nesse aqui também, neste lado e neste lado daqui. Então vamos lá. Uma vez que nós fizemos os 4 vértices, nós iremos também marcar o ponto de interseção dessas duas diagonais. Ou seja, esse ponto aqui do meio. Então nós vamos realizar a mesma marcação. Todos conseguiram construir o tabuleiro até esse ponto? É importante que vocês interajam no chat para saber se vocês estão conseguindo acompanhar ou não. Ó, vi aqui, o pessoal está entrando agora. Para quem está entrando agora e não conseguir acompanhar a construção do tabuleiro, vocês podem assistir depois essa construção no YouTube e no Instagram do grupo de extensão, nessa página aqui que vocês estão vendo a live. Então, ó, vi aqui que o pessoal está conseguindo acompanhar, então eu vou continuar com a construção. Então eu vou pedir para que vocês peguem a caneta esferográfica ou um marcador da sua preferência e a gente vai fazer algumas marcações dentro das marcações que nós fizemos anteriormente. Então, nós vamos nomear esses vértices e esse ponto aqui. Ó, o Pedro disse que não conseguiu, mas está olhando para fazer depois. Pode construir depois assistindo a live que vai ficar gravada. Então, eu vou nomear esse vértice aqui
como vértice A, como vocês podem ver aqui, vou aproximar para melhorar a visualização de vértice A. Vou chamar o que vem logo em seguida de vértice B. Vou chamar esse vértice que vem logo em seguida de vértice C. E o que vem em seguida dele de vértice D. E esse vértice, e esse ponto, perdão, aqui do centro eu vou chamar de E. Então, uma vez que vocês construíram, ou melhor, nomearam esses pontos e esses vértices, eu vou pedir para que vocês deixem sob o seu alcance a régua e o marcador que vocês tinham utilizado anteriormente. Nós vamos fazer mais algumas marcações. Ó, Grazi está conseguindo acompanhar. Lembrando que é bom que vocês interajam no chat e vão avisando se vocês estão conseguindo ou não. Então, nós vamos fazer agora algumas marcações. Então, vocês vão alinhar a régua de vocês com um dos vértices, a linha 1 com um dos vértices, e vai deixar ela mais alinhada possível com ambos os vértices. Uma vez que estiver alinhada, vocês vão fazer algumas marcações. A primeira vai ser na linha 5, da mesma maneira em formato circular. Uma outra na linha 11. Mais uma na linha 15. E mais uma na linha 19. Então pronto. Eu fiz 4 marcações. E agora eu vou repetir essa marcação nos outros 4 lados. Vocês conseguiram entender quais pontos estão sendo marcados? Para aqueles que não conseguiram, eu marquei o primeiro ponto na linha 5. O segundo ponto na linha 11, o terceiro ponto na linha 15 e o quarto ponto na linha 19. Então agora eu vou repetir essa marcação nos outros lados. Caso o de vocês não fique muito simétrico, vocês podem reforçar essa marcação usando o marcador ou lápis de cor, de forma que fique satisfatória. Então agora eu vou repetir essa marcação nos outros 3 lados. Aqui, a Amanda mandou aqui digitado 5, 11, 15 e 19. Obrigado, Amanda. E agora eu vou rotacionar o meu tabuleiro para ajudar nas marcações. E vou repetir as marcações. Ó, a Grazi perguntou, o ponto 5 é para ficar separado dos outros pontos? Talvez tenha uma diferença de distanciamento por conta da sua folha, mas não vai interferir na jogabilidade. Então você pode continuar construindo dessa maneira. Então vamos lá, eu vou alinhar novamente com o vértice e vou marcar na linha 5, na linha 11, na linha 15 e na linha 19. E agora eu vou reforçar essas marcações para que fiquem visualmente mais bonitas. E agora eu vou rotacionar novamente o meu tabuleiro e repetir o processo. Vocês estão com alguma dificuldade até aqui? Vi aqui que a Amanda está interagindo bastante no chat. Pode continuar, Amanda.
Então vamos lá. Qualquer dificuldade vocês podem falar aqui no chat. Vou rotacionar meu tabuleiro e continuar com as marcações. Então novamente, vou alinhar a minha régua com um dos vértices e vou marcar novamente na linha 5, na linha 11, na linha 15 e na linha 19. E agora eu vou melhorar essas marcações para que fiquem semelhantes às anteriores. Ó, Pedro perguntou aqui: professor, então é para fazer 15, 11, 5, 11, 15, 19 em todos os lados, certo? Isso, Pedro. É para fazer essa marcação nos 4 lados do quadrilátero. Então vamos lá, vou rotacionar minha folha novamente e vou realizar as marcações mais uma vez. Então vou alinhar novamente com o vértice e vou marcar na linha 5, na linha 11, na linha 15 e na linha 19. Ó, o Pedro falou aqui, o jogo já está se formando, exatamente. Pouco a pouco a gente vai construindo esse tabuleiro. Então agora eu vou reforçar as marcações. E agora nós iremos fazer mais algumas marcações. Mas antes eu quero saber se vocês conseguiram acompanhar até aqui. Ó, o Vitor está aqui falando o nome da escola dele, que também é do Manuel Gentil. Então qualquer dificuldade vocês podem apontar aqui no chat, que daí eu consigo explicar melhor para vocês. Então vamos lá, eu vou continuar na construção. Eu vou pegar a minha régua dessa vez e vou continuar com o marcador que eu estava utilizando, que é o marcador vermelho. Então eu vou alinhar dessa vez a minha linha 1 da régua com o meu ponto E aqui do centro. E uma vez que estiver alinhado, eu vou fazer algumas marcações. A primeira na linha 7. E a segunda na linha 13. Sete e 13. Vocês vão marcar nesses pontos. E agora eu vou pedir para que vocês repitam esse processo nesses outros 4 lados aqui. Ó, Sara tá aqui lembrando que a live vai ficar salva. E isso mesmo, a live vai ficar salva para aqueles que não conseguiram construir durante a live. Então vamos lá, eu vou fazer essa marcação novamente nos outros lados. Então eu vou alinhar a minha linha 1 com o vértice. Ó, a Amanda mandou aqui de novo digitado. Obrigado, Amanda. Eu vou marcar novamente em 7 e 13. E agora eu vou reforçar essas marcações para que fique visualmente mais bonito. E agora eu vou fazer novamente essa marcação nesses dois lados. Vou alinhar novamente a linha 1 e vou marcar na linha 7 e na linha 13.
E vou reforçar essas marcações para que fiquem mais visíveis. E agora eu vou fazer novamente neste último lado. Eu vou alinhar a linha 1 com o ponto E e vou marcar na linha 7 e na linha 13. E agora eu vou reforçar essas marcações. E agora eu vou pedir para que vocês posicionem o tabuleiro dessa maneira, de forma que o ponto A, o vértice A, seja o mais próximo de vocês. E o nosso tabuleiro já está quase totalmente construído, mas precisamos fazer mais algumas marcações nele. Mas antes eu quero saber se vocês estão conseguindo acompanhar até aqui. Lembrando, qualquer dificuldade vocês podem mandar aqui no chat. Então eu vou pedir para que vocês peguem a régua de vocês, já que vocês estão conseguindo acompanhar até aqui, e posicionem ela no tabuleiro. E vocês vão alinhar a linha 1 com o vértice A e vocês vão fazer uma seta. Essa seta ela vai ter 4 linhas de tamanho. E ela vai sair do ponto A e apontar, vai sair do vértice A e apontar para o vértice B. Eu vou fazer aqui para que vocês consigam visualizar. Então eu construí essa seta aqui. Vocês podem fazer ela usando tanto caneta quanto o marcador da sua preferência. E vocês conseguem aqui visualizar que eu fiz ela partindo do vértice A e apontando para o vértice B. E agora nós iremos construir mais algumas setas. Nós iremos fazer uma seta partindo do ponto B e apontando para o ponto A. E apontando para o ponto E, perdão. Lembrando que tentem deixar padronizado o tamanho das setas, ou seja, que todas meçam 4 linhas de tamanho. Então, construí essa seta. Agora eu vou fazer uma outra seta apontando para o vértice C. Agora eu vou fazer mais 2 setas, uma partindo do vértice C e apontando para o ponto E, e uma partindo do vértice C e apontando para o vértice D. Lembrando que a ideia é que todas meçam um tamanho parecido, ou seja, 4 linhas. E uma outra apontando para o ponto E. E agora eu vou construir mais algumas setas, uma partindo do ponto E e apontando para o vértice D. Se vocês tiverem dificuldades com as setas, podem falar aqui, que eu posso explicar de uma outra maneira. E agora, vou fazer mais algumas setas, uma saindo do vértice D e apontando para o vértice A. E nesse ponto, nós construímos o nosso tabuleiro. Todos conseguiram construir o tabuleiro de forma completa até aqui, porque nós iremos iniciar a construção de uma outra etapa do nosso jogo. Mas antes eu vou construir mais uma seta. Eu queria ver se alguém anotar que estava faltando, que é uma partindo do ponto E
e apontando para o vértice A. Lembrando que tem de forma que ela meça 4 linhas. Pronto. Então, adicionem mais essa seta ao tabuleiro de vocês e ele estará construído. Ó, o Pedro perguntou: o ponto A não precisa apontar para o E, não é? Não, não existe nenhuma seta que parta do ponto A e aponte para o ponto E. Somente o inverso é verdade, ou seja, existe uma seta que parte do ponto E e aponta para o ponto A. Só um segundo. Pronto. E agora que todos conseguiram construir o tabuleiro, nós iremos construir a segunda parte do nosso jogo, que é os IUTs. Então eu vou pedir para que vocês reservem o tabuleiro e peguem o pedaço de papelão que foi solicitado. Mas antes eu vou voltar ao tabuleiro para aqueles que não conseguiram construir a seta consigam visualizar. Então, a próxima parte que a gente vai construir o tabuleiro será uma parte que nós usaremos como uma espécie de dados. Então, vão finalizando a construção desse tabuleiro. Todos conseguiram construir o tabuleiro de forma completa? Lembrando que em caso de dificuldade, essa live ela ficará gravada e será disponibilizada no Instagram e no YouTube. Então vocês podem acessar depois e realizar a construção. O pedaço de papelão precisa ser de quantos centímetros? Então, a ideia é que ele seja pelo menos do tamanho da metade do tabuleiro. Não precisa ter uma medição exata. Então pronto, vi aqui que o pessoal conseguiu construir o tabuleiro. Então vamos iniciar a construção da nossa segunda fase, da nossa segunda parte do jogo. Então peguem o papelão, a régua e a caneta. E nós iremos iniciar a construção dos nossos IUTs. Então, posicionem a régua de vocês no papelão e realizem algumas marcações. Então, posicione de uma forma que tenha espaço tanto acima da régua quanto abaixo da régua. E vocês vão realizar uma marcação acima da linha 1, de forma que fique alinhado dessa maneira, e vão fazer essa mesma marcação aqui embaixo na linha 1 de forma que fique alinhado. E daí vocês vão fazer essa mesma marcação na linha 5, tanto em cima quanto embaixo. E agora na linha 9, tanto em cima quanto embaixo. E vocês vão fazer essa marcação também na linha 13. Então, perguntaram aqui se é necessário ser com papelão. Então, o ideal é que seja com papelão, porque essas peças elas vão ser lançadas no ar. Então, é importante que elas tenham um certo peso. Mas se não tiver, vocês podem construir com papel e depois colar em algum material que deixe ele mais rígido. Então, vamos lá. Na linha 13, em cima e embaixo da régua, e na linha 17. Acima e abaixo. Então eu vou repetir os números que a gente fez a marcação. Foi na linha 1, então eu marquei em cima e embaixo na linha 1. Ó, o Pedro perguntou aqui se o tamanho do papelão pode ser metade da folha 4. Sim, ele pode ser metade da folha 4. Então, contanto que ele seja maior do que a palma da sua mão, pode ser utilizado. Então, eu marquei aqui tanto em cima quanto embaixo da linha 1, de forma que fica alinhado um ponto aqui em cima e um ponto aqui embaixo. Na linha 5, acima e embaixo, abaixo.
Na linha 9, acima e abaixo. Na linha 13 também a mesma coisa, acima e abaixo. E na linha 17, acima e abaixo. Vocês conseguiram realizar a marcação desses pontos? Caso não tenham conseguido, vocês podem falar que eu posso repetir novamente. Então vamos lá, eu vou continuar a construção e qualquer dúvida vocês podem falar aqui. Ó, a Amanda falou que aqui foi. Vamos aguardar a Amanda mandar a numeração para o pessoal marcar. Então vamos lá. Agora que eu fiz essas marcações, eu vou unir esses dois pontos, esses dois pontos, esses e esses, de forma a construir 5 segmentos de reta. Então eu vou alinhar minha régua com esses pontos e vou construir esse segmento. Uma vez que eu construir o primeiro, eu vou construir os outros. Mas visualizem esse segmento e vocês vão repetir esse processo. Grazi está com alguma dúvida? Não está entendendo? Qual parte você não entendeu, Grazi? Ó, os números que serão marcados aqui serão marcados na linha 1, na linha 5 e também na linha 9, 13 e 17. E após isso, eu vou traçar esses outros segmentos de reta. Lembrando que para aqueles que não estão conseguindo acompanhar, podem construir depois assistindo a live gravada. E agora eu vou construir mais 2 segmentos de reta. E agora o último segmento de reta. E agora eu vou construir mais 2 segmentos de reta. Dessa vez unindo esses 2 pontos aqui de cima e esses 2 pontos nessa parte inferior. Então eu vou alinhar minha régua com esses 2 pontos e vou traçar esse segmento. E vou fazer a mesma coisa na parte inferior. Eu vou alinhar. E uma vez que eu realizei a construção desses últimos 2 segmentos de reta, eu vou recortar esses 4 quadriláteros que surgiram. Então, com o auxílio da tesoura, nós iremos recortar. Então, lembrando que para aqueles que não tiverem a tesoura com ponta, sem ponta, podem chamar um adulto para que auxilie vocês nessa parte de recortar. Essas peças, elas eram utilizadas como uma espécie de dado, porque na época em que o jogo foi criado, por volta de 2000 anos antes da Era Comum, não existia o dado convencional que é usado atualmente. Então, eles pegavam bastões de madeira e construíam 4 espécies de gravetos, e daí eles lançavam. E a depender da combinação que saísse, eles andavam um número específico de casas. Para aqueles que não estão conseguindo acompanhar até aqui, lembrando que eu fiz a marcação dos pontos e daí eu recortei
até chegar nesse ponto aqui. Então, agora eu vou escolher uma das 3 cores que eu tenho e vou fazer algumas marcações nessas peças. Então eu vou escolher aqui a cor azul e vou fazer um X em cada quadrilátero desse. Uma vez que eu fiz o X, agora eu vou recortar para separar eles, ainda com o auxílio da tesoura. Então, ó, Grazi está falando aqui que já viu esse jogo. Legal, já temos alguém aqui que conhece. Então pronto, nós construímos os nossos IUTs, que vão servir como um substituto para os nossos dados. E agora eu vou reservar essa parte, mas antes eu quero saber se todo mundo está conseguindo construir até aqui. Ó, vi aqui que o pessoal está dizendo que está conseguindo construir. E agora então eu vou reservar essas peças e vou pegar aquele quadrilátero menor lá do início que tinha sobrado e vou construir mais uma parte do nosso jogo, que serão as peças que nós usaremos para nos locomover pelo tabuleiro. Então nesse ponto eu vou pedir para que vocês peguem a folha, o quadrilátero menor que nós recortamos, a moeda e a caneta. E nós iremos contornar essa moeda 4 vezes. Então eu contornei uma vez e ficou dessa maneira. E agora eu vou fazer mais 3 vezes para ter 4 dessas. E agora pronto. Então eu contornei 4 vezes. Ó, a Amanda perguntou aqui se pode ser de 50 centavos, de 10 centavos, pode ser qualquer moeda. Pode ser qualquer uma que vocês tenham aí. Então agora eu vou pegar os meus marcadores e vou escolher 2 cores. Sendo que o ideal é que vocês escolham 2 cores que sejam diferentes da cor que foi utilizada no tabuleiro. Então vocês vão colorir 2 peças de uma cor e 2 de outra, sendo essas cores de sua preferência. Então eu vou colorir essas 2 de azul. E essas 2 de preto. Essas peças que nós estamos construindo, elas serão os peões que nós vamos usar para nos mover. Então vocês devem estar se questionando: quantas pessoas podem jogar? Esse jogo ele comporta de 2 a 4 jogadores, sendo que cada jogador possui 2 peças. Então, caso vocês queiram jogar com mais jogadores, vocês podem construir mais peças de cores distintas. Porque aqui nós estamos construindo apenas para 2 jogadores. Ó, foi perguntado aqui se quando a live vai ser disponibilizada no YouTube. Logo ela será disponibilizada antes da próxima live.
Então vocês vão ter tempo de fazer essa construção caso não estejam conseguindo acompanhar. Então agora eu vou recortar as outras duas peças. Ó, Pedro perguntou aqui se é um jogo de tabuleiro, né? Só que coreano. Isso mesmo, é um jogo de tabuleiro típico coreano, muito antigo e que tem toda uma função, que exibiu toda uma função social na Coreia Antiga. Então, uma vez que eu recortei os 4, eu vou mostrar para vocês que meu tabuleiro está totalmente construído. Então, para isso, eu vou pegar aqui todas as partes do tabuleiro para que vocês consigam visualizar. Mas antes eu queria reforçar com vocês que o tabuleiro ele pode ser revestido. Ou seja, vocês podem pegar materiais que tenham uma durabilidade maior e reforçar para que ele dure mais tempo. Como foi o caso que eu fiz. Eu peguei essa versão do tabuleiro e criei uma versão revestida, que é essa aqui. E fiz a mesma coisa com as peças. Criei uma versão revestida para que durasse mais tempo. E com os IUTs construí a mesma coisa, uma versão com a durabilidade maior. Então agora eu vou explicar um pouco sobre o funcionamento do jogo. Mas para isso eu quero saber se todos estão com o tabuleiro construído até o momento. Eu vi aqui que o pessoal está falando que está com o tabuleiro construído. Então eu vou continuar. Então agora eu vou explicar um pouco sobre as regras. Cada jogador vai possuir 2 peças de cores idênticas. E vocês podem se locomover sempre e apenas sempre no sentido da seta. Ou seja, se eu sou aqui a peça verde e eu estou nessa casa, eu não posso retornar, porque não tem nenhuma seta que aponte para o vértice A. Uma outra coisa é que eu posso agrupar as minhas peças. Se eu tiver com a minha peça aqui e eu tirar exatamente para andar 2 casas, eu posso agrupá-las para que elas andem juntas. Ou seja, elas vão se mover juntas por todo o tabuleiro e vão cumprir o objetivo do jogo. Mas qual é o objetivo do jogo? É sair do vértice A, percorrer o tabuleiro e retornar para o vértice A. Ó, a Amanda perguntou aqui se é obrigatório fazer 3x em cada papelão. Não, vocês fazendo apenas um x já é o suficiente. Então vamos lá. Vamos supor que eu esteja aqui nessa casa e meu adversário, esse azulzinho, caia na mesma casa que eu. Então ele vai retirar minha casa do tabuleiro e eu vou voltar para o ponto inicial, que é o vértice A. Uma outra coisa é que existem possíveis caminhos para eu retornar para o ponto A. O primeiro caminho é pegando um atalho aqui no vértice B e depois um outro atalho no vértice A. Vou pegar aqui uma figura para que vocês consigam visualizar esse caminho. Então, esse caminho ele pode ser representado por um triângulo, mas não qualquer triângulo, um triângulo isósceles, que possui 2 lados idênticos. Então, quando eu pego esse caminho aqui, eu acabo ganhando uma vantagem porque o caminho fica mais curto. Então, mas vocês devem estar se perguntando, por que eu pegaria outro caminho se esse é o mais curto? Porque você só pode pegar esse caminho caso a sua peça caia exatamente no vértice B. Ou seja, se eu passasse do vértice B, tirasse um número maior do que o necessário para parar no vértice B, eu não poderia pegar esse atalho. Outros possíveis caminhos são os seguintes. Por exemplo, o que é representado por essa figura, que também é um triângulo, só que dessa vez um triângulo maior. Eu poderia sair do vértice A, contornar esse lado e depois pegar esse atalho, caso eu pare no vértice C, claro. E existe um caminho mais longo, que é no cenário onde eu não consigo pegar nenhum dos atalhos, onde eu vou contornar
todo o tabuleiro, que é representado por essa forma aqui, este caminho. Então, agora eu vou explicar um pouco sobre o funcionamento dos IUTs, que são os nossos dados. Eles funcionam da seguinte maneira. Vamos supor que eu joguei os IUTs e eu caí com um X para baixo. Isso quer dizer que eu vou andar uma casa. E se eu jogasse novamente e caísse com 2x para baixo, eu andaria um total de 2 casas. E se eu repetisse o processo e caísse com 3x para baixo, eu andaria 3 casas. E daí, se eu jogasse novamente e caísse 4x para baixo, 4 lados com x para baixo, eu andaria um total de 5 casas e jogaria novamente. Mas vamos supor que eu joguei novamente e eu caí com 4x para cima. Isso quer dizer que eu vou andar 4 casas e vou jogar novamente. Lembrando que para aqueles que não conseguirem entender essa regra dos IUTs até então, essas regras elas vão ser disponibilizadas após o término da live nos stories desse perfil. Então já vão seguindo para que vocês fiquem por dentro das regras. Agora que eu expliquei um pouco das regras, eu vou chamar um integrante aqui do grupo de extensão para jogar uma partida comigo. Ó, Heloíse perguntou: joga as 4 pecinhas de uma vez? Você pode iniciar com 2 peças, que no caso cada... se a sua dúvida é sobre os IUTs, sim, eu lanço os 4 no ar de uma vez só, dessa maneira. E a depender da combinação que saia, eu uso aquela explicação que eu tinha dito. Então agora eu vou chamar um amigo aqui do grupo de extensão para que possa jogar a partida comigo. Dei oi ao Guilherme. Olá, pessoal. Então vamos lá. Boa noite. O Guilherme prefere ser a cor azul ou verde? Eu vou ser a cor azul. Lembrando, pessoal, chamei também alguém de casa para jogar com vocês agora. E eu quero o pessoal torcendo por mim, hein? Podem comentar aí. Vocês estão torcendo para Rian ou para mim, para Guilherme? Então vamos lá. Eu vou deixar as peças aqui para melhorar a visualização, mas a gente vai iniciar aqui do ponto do vértice A. Então vamos lá. Guilherme pode iniciar, pode jogar os IUTs. Vamos lá, pessoal, torçam por mim, tá? Ó, o Guilherme tirou um X para baixo, quer dizer que ele vai poder andar apenas uma casa. Bom, eu sou Ó, a Mauri tá azul. torcendo pra mim, eu acho que eu vou vencer. Poxa, Mauri. Bom, eu ando uma casa, então vou colocar essa peça aqui, ó. Isso. E agora é a minha vez, vamos ver quanto eu vou tirar. O Adriano também tá torcendo pra mim. Eu tirei 2x para baixo, quer dizer que eu vou andar 2 casas. Já saí na vantagem, ó. Então eu vou andar 2 casas. Uma, 2. E já saiu na frente. Agora é a vez do Guilherme. Ó, já tô com torcida, já estou aqui já feliz, ó. Temos Sara, temos Ana. Guilherme tirou 3x para baixo, quer dizer que ele vai andar 3 casas. Bom, vou utilizar essa minha peça aqui. 1, 2, 3. Então vamos lá, agora é minha vez. Eu acho que eu vou vencer. Eu tirei 2x para baixo, a mesma quantidade que eu tinha tirado antes. Eu poderia ou andar com a minha peça e capturar a peça do Guilherme, ou eu poderia agrupar as minhas peças, que é a estratégia que eu vou utilizar. Eu vou agrupar as minhas peças para que elas possam andar juntas no tabuleiro e eu volto mais rápido para o ponto A. Então eu vou andar aqui com elas. 1, 2. Agrupei as minhas peças. Ó, a Amanda falou aqui, Rian já ganhou. Não, mas eu creio que eu tenho uma torcida forte também, né, pessoal? A torcida é só ele. Vamos lá. Ó. Vamos lá. Guilherme tirou 3x para baixo, quer dizer que ele vai andar 3 casas. Então, pessoal, usando da minha estratégia, eu não vou mexer essa minha peça. Por quê? Se eu andar 3 casas, eu vou passar do meu vértice. Então, não vou poder pegar esse caminho curto. Então, eu vou utilizar, ó, essa minha pecinha aqui. 1, 2, 3. Então, vamos lá. Se eu tirar 1, eu vou remover a peça do Guilherme. 1 ou 2, eu removo a peça do Guilherme do tabuleiro. Mas ele não vai tirar não, pessoal.
Olha, a Amanda tá aqui torcendo por mim. Tirei um lado com o X para baixo. Quer dizer que eu vou poder retirar a peça do Guilherme do tabuleiro. Eu tô sentindo que é um complô contra a minha pessoa. E eu fico aqui. Agora é a vez do Guilherme. Eu acho que estão de complô comigo, tá? Guilherme tirou 2x para baixo. Quer dizer que ele vai poder andar 2 casas. Eu vou retirar minha peça, que acabou de ser capturada. 2. Então o Guilherme já retornou com a peça dele pro tabuleiro. Então vamos lá, eu vou jogar. E eu caí com 2x para baixo. Quer dizer que eu vou parar no vértice B. 1, 2. E na próxima eu vou poder pegar o atalho. Porque eu parei no vértice B e o Guilherme não conseguiu. Nossa, Amanda, que é isso? Eu vou ganhar sim. Eu acredito. O pessoal até do projeto está torcendo contra mim. Vamos lá, o Guilherme tirou 2x para baixo. Bom, pessoal, vou usar minha estratégiazinha, né, de agrupar minhas peças. 1, 2. Eu acho que ele está me copiando. Então eu agrupei minhas peças para elas andarem juntas. Vamos lá, então eu vou jogar. E eu caí com 2x para baixo. Eu vou poder andar 2 casas. 1, 2. E agora é a vez do Guilherme. Vamos lá, pessoal. Vamos torcer que eu tire um. E o Guilherme tirou 1x para baixo. Quer dizer que ele também vai poder pegar o atalho do vértice Tá B. vendo? Ó, aqui estou no vértice B. Vamos lá. Eu tenho que tirar 1 para poder pegar o atalho agora do ponto E. Vamos lá, o Adriano tá aqui torcendo por mim. Quero saber aqui quem é a minha torcida e quem é a torcida do Guilherme. Vamos lá, eu tirei 2x para baixo. Quer dizer que eu não vou poder pegar o atalho do ponto E. Então eu vou passar. 1, 2. E eu andei pra cá, agora é a vez do Guilherme. Ó, Elisabelle do projeto tá torcendo por mim. Isso mesmo, Elisabelle. Acho que eu vou ganhar, A Amanda hein? tá Acho aqui, que eu vou bora ganhar. ganhar. Ele tirou 4x para cima. Quer dizer que ele vai dar 4 casas e vai jogar novamente. E não pode ser, galera. Eu vou andar 4 casas logo. 1, 2, 3, 4. Então eu vou capturar as 2 peças dele de uma só vez. Eu acho que ele está roubando, gente. E vou jogar de novo. E né, vai jogar pessoal? novamente. Eu tô dizendo, gente, eu vou ganhar. Guilherme tirou 2x para baixo. Quer dizer que ele vai dar 2 casas. Eu acho que ele está manipulando esse jogo. Então vamos lá, agora eu vou jogar novamente. E eu tirei 2x para baixo. Quer dizer que eu vou andar 2 casas. 1, 2. Mas vamos lá. Cadê minha torcida? Eu acho que eu ainda consigo ganhar. Vai, Guilherme, sua vez. Ó, Morgana chegou pra reforçar minha torcida também do projeto. Isso mesmo. A Amanda já tá aqui torcendo pra mim. Vamos lá, o Guilherme tirou 2x para baixo. Quer dizer que ele anda 2 casas. 2 casas, ó. 1, 2. E eu tô chegando, pessoal. Já estou retornando ao Mas vértice vamos A. lá, eu ainda tenho chance. Vou jogar novamente. Vocês acham que quem tem chance, pessoal? Tirei 2x para baixo de novo. Vou andar 2 casas. 1, 2. E o Guilherme vai jogar novamente, né? Bom, pessoal, Tá manipulando. todo mundo sabe que eu já ganhei, né? Ó, Todos que torceram a meu favor, obrigado. Tem gente aqui apostando até confeito. O Guilherme tirou apenas 1x para baixo. Quer dizer que ele só anda uma casinha, enquanto eu vou dar toda a volta no tabuleiro, que eu sei que vai dar tempo. Então vamos lá, eu vou jogar. Eu tirei 4x para cima. Quer dizer que eu vou andar 5 casas e vou jogar novamente. 1, 2, 3, 4, 5. E daí eu vou jogar novamente. Vamos lá, tem que cair tudo para cima de novo. Então 3x para baixo, quer dizer que eu vou poder andar 3 casas. E eu estou fazendo o caminho mais longo. 1, 2, 3. Vamos lá que ainda dá tempo. Bom, eu vou jogar, né? Só pra mostrar que eu estou jogando, porque todos sabem que eu já ganhei, né? Guilherme tirou 3x para baixo, quer dizer que ele anda 3 casas. E infelizmente ganha. Infelizmente eu não consegui virar o jogo. Mas agora eu vou mostrar para vocês um questionário que vai ser disponibilizado para vocês ao término da live. E é importante que vocês respondam esse questionário. O professor vai mandar para vocês
ou vocês podem acessar nos stories desse perfil do grupo de extensão. Ele vai estar em formato de Google Forms e vocês vão poder responder. Então agora eu vou rotacionar a câmera para me despedir de vocês. Então é isso, gente. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, a atenção. E lembrem que as regras vão ser disponibilizadas ao término da live. Ou seja, assim que acabar, já corre pro perfil, que já vai estar lá as regras. E aqui nós temos o Guilherme, que vai falar um pouco. Olá, pessoal. Bom, agradecemos a participação de vocês, estavam nessa primeira live. E lembrando que semana que vem nós temos mais uma live, tá bom? Então eu estarei apresentando a live, então já faço o convite para vocês. Então venham também, né? Porque será um momento de revanche de Rian, né? Tentar, né, ganhar da minha pessoa. Vencer dessa vez, não vai rolar. Lembrando, tá bom, pessoal? Será o mesmo horário, começará às 7h30. E também, lembrando que se vocês forem jogar, tirem foto, tá bom? Do tabuleiro de vocês. Marquem aqui o perfil, a gente vai estar repostando. E lembrando novamente, as regras do jogo vai estar disponível aqui nos stories, tá bom? Daqui a pouquinho, quando nós postarmos a live. E esperamos que vocês tenham gostado. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Até semana que vem.